eu não perderia mais os cultos de primícia. Esses cultos têm feito algo extraordinário na vida da igreja. Antes de você se sentar, cumprimenta aí 3 pessoas, vai. 3 pessoas que você não cumprimentou ainda, senão não vale. 3 pessoas, cumprimente aí. Cumprimente aí 3 pessoas. Diga para ela que como você está linda, como você está lindo. E aí, se você cumprimentou, você pode tomar o seu lugar. Deus tem uma palavra para ministrar o nosso coração nessa noite. Eu peço desculpa se eu começar a tossir. Hoje pela manhã já foi um pouquinho complicado. Eu estou à base de antibiótico, me deu febre. Mas nada pode nos parar. Se eu não der continuidade aqui, pastor Lucas, você assume e vai. Está tudo aqui na Bíblia, então está tudo certo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Que dia é hoje? Dia 2. O que se comemora no dia 2 de novembro? Finados. O que é finados? Morto. Talvez você esteja vivendo como um morto vivo. Nós chegamos aqui no mês de novembro. E talvez você esteja pensando, 2025 já foi, 2025 já acabou, não tem mais tempo para nada, não tem mais jeito para nada, agora só 2026. Talvez você esteja orando, falando, Deus, acaba logo com 2025. Eu quero dizer algo para você. Se você está vivo, olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de vivo. Ele pode até não estar cheirando igual vivo, mas ele está vivo, porque se ele está aqui, ele está vivo. Se você está vivo, irmãos, é porque Deus ainda quer fazer alguma coisa na sua vida e através da sua vida. Alguém pode concordar e dizer amém? Amém. Então, o tema da mensagem dessa noite é: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. 2 meses para Deus é tempo suficiente para fazer aquilo que está no seu coração, alinhado ao coração dele. Então você não pode sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Você não pode sair daqui hoje com os mesmos sentimentos que você entrou. Hoje Deus vai ministrar o seu coração como ministrou ontem aqui, nos trazendo decretos para esse mês. E os decretos do mês de novembro são decretos de bênçãos para mim, para você, para nossa casa, para a família. Só quem recebe diga aleluia. Ainda dá tempo. E eu começo dizendo que Deus não precisa de 1 ano, de 12 meses, para fazer aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Deus não precisa de 12 meses, Deus precisa de um momento. Que seja hoje o dia para você permitir esse momento na sua vida, para que Deus possa agir em teu favor. E em 2 meses, diga comigo, 2 meses. Em 2 meses você vai viver o que você não viveu nos 10 primeiros meses. Em 2 meses eu creio que você pode conquistar o que você não conquistou nos primeiros 10 meses. Nesses próximos 2 meses você pode ser muito mais feliz do que você foi nesses primeiros 10 meses. Só quem crê diga aleluia, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Abacuque capítulo 2 verso 3 diz o seguinte: pois a visão aguarda um tempo designado. Diga comigo, tempo. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Diga mais alto que você pode, espere. Fala com fé agora, diga espere. Espere, 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 porque certamente virá e não se atrasará. Irmãos, quando Deus entra no meu cenário, no seu cenário, quando Deus decide entrar no nosso cenário, o tempo deixa de ser um limite. O tempo ele deixa de ser um limitador. E o tempo passa a ser um instrumento de milagre. A diferença é se Deus está nesse negócio ou se Deus não está nesse negócio. Se Deus está na sua vida, nos seus projetos, ou se Deus não está na sua vida, nos seus projetos. Nós estamos entrando nos 2 últimos meses do ano. Para muita gente, esse último bimestre soa como encerramento de um ciclo, limite, prazo final. Mas para Deus, irmãos, é oportunidade.
O que para nós é um final, para Deus é uma oportunidade. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou o tempo, porque é Deus que governa o tempo, porque é Deus que está acima do tempo. Ei, de verdade, se Deus em algum momento da história foi capaz de fechar o mar, de multiplicar pães, de ressuscitar mortos, Ele não pode transformar novembro e dezembro nas páginas mais lindas da sua história no ano de 2025? Quem acredita, diga amém. Eu também acredito, irmãos. Não importa o deserto que você se enfiou, ou não importa o buraco que você entrou, o que eu sei é que Deus te trouxe hoje aqui para te entregar uma palavra. Deus não precisa de 12 meses, Ele só precisa de um momento. Você pode profetizar na vida do seu irmão, com cara de bravo, e falar para ele: você pode dar um momento para Deus? Você pode dar um momento para Deus? Primeira coisa, Deus transforma processos longos em milagres rápidos. É a primeira coisa que você precisa entender hoje. Em Daniel capítulo 2, verso 21, diz o seguinte: porque ao Senhor, porque ao Senhor pertence o tempo e também as estações, e Ele muda os tempos e as estações a hora que Ele quiser, porque Ele é o Senhor do tempo, porque Ele é o Senhor das estações. É assim que funciona, irmãos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus, Ele é especialista em transformar processos longos em milagres rápidos. Talvez você esteja amargando 10 meses do ano de 2025, comendo pão que o diabo amassa, sofrendo, angustiado, estressado. Talvez alguns aqui, mais de 1 ano, 2, 5, 10 anos de angústia, de sofrimento. Pois Deus é especialista em transformar processos longos em milagres rápidos. Quem deseja milagre rápido aqui, diga aleluia e dá um aplauso ao Senhor. Lembra de José? Lá em Gênesis capítulo 41, nós temos a explanação da história de José. E a Bíblia conta que José passou anos, não foram dias, anos, não foram meses, anos preso. Ele passou por um processo longo, o processo foi longo, anos preso, encarcerado. Mas em um dia, diga comigo, um dia. Fala com fé, fala um dia. Em um dia, Deus o transformou no segundo homem mais importante e poderoso do Egito. Está entendendo isso? Deus transforma um processo longo num milagre rápido. Anos José ficou encarcerado, sofrendo, aprisionado. Mas em um dia, bastou uma palavra e o Senhor o fez o homem mais importante e poderoso do Egito. Lembra de Esther? A rainha Esther. A Bíblia conta lá no capítulo 4, verso 8, que a rainha Esther estava há décadas, e aqui não eram mais anos somente, não eram somente meses, dias, mas eram décadas, aguardando e esperando uma solução para o seu povo, o povo dela. Ela estava vivendo no meio de pagãos, e há décadas ela esperava uma solução. E o rei tinha emitido um decreto de morte para todo o povo. Mas como Deus é especialista em transformar um processo longo no milagre rápido, bastou um decreto de Deus na direção do rei para aquele povo, e aquela nação foi completamente salva. Você pode dizer aleluia? Lembra de Naamã? Quem é líder de célula aqui, ou quem participa de uma célula, Naamã foi um dos protagonistas, eu acho que da primeira célula de aliança. Naamã também é um exemplo de alguém que teve um processo longo. A Bíblia diz que ele passou anos e mais anos, se escondendo, anos e mais anos com vergonha, anos e mais anos sem se expor, porque Naamã tinha lepra, e quem tinha lepra naquela época tinha que viver separado.
Um processo longo, anos e anos, anos e anos, anos e mais anos. Mas bastaram 7 mergulhos, 7 mergulhos, para que ele fosse totalmente curado. Você pode dar glória a Deus e dar mais um aplauso a Jesus? O que Deus faz em um dia, o que Deus faz em um dia, vale muito mais do que aquilo que o homem produz em 1000 anos, irmãos. Você pode estar tentando produzir há meses, há anos, há décadas, e não ter dado resultado. Você pode estar tentando fazer do seu jeito, da sua maneira, e não ter dado resultado, num processo longo. Pois Deus é especialista em transformar o seu processo longo num milagre rápido. E eu quero dizer que esse milagre pode ser hoje à noite. Só quem crê com fé, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Sabe que Charles Spurgeon diz? Que eu e você, que Deus é muito mais rápido em ouvir do que eu e você em falar e pedir. Deu para pegar essa? Deus é rápido quando você está centrado naquilo que Deus quer que você viva e faça. Ele é rápido em ouvir o seu clamor, o seu pedido, a sua petição. Enquanto você está falando, Deus já está captando, ouvindo, já fazendo acontecer. Mas nós temos que estar diante da vontade dEle. Nós temos que estar vivendo os princípios que Ele estabeleceu. Deus é mais rápido em ouvir do que você em falar ou pedir. Lembre-se disso. E aí você deve perguntar, pastor, mas o que esses personagens aqui que foram citados tinham em comum para que o processo deles fosse abreviado? O que esses personagens tinham em comum? O que José tinha em comum com Esther? O que Esther tinha em comum com Naamã? Para que o processo fosse abreviado e o milagre se estabelecesse. Sabe o que eles tinham em comum, irmãos? Eles eram fiéis. Diga comigo, fiéis. Diga mais alto, diga fiéis. Só quem é fiel, diga fiéis. Eles eram fiéis. Mesmo quando nada mais fazia sentido para eles, eles se mantiveram fiéis. A primeira coisa, irmãos, que eu e você precisamos apresentar para Deus é a nossa fidelidade. Deus vai abreviar o seu processo longo em milagre rápido, quando você provar para Ele que você é fiel. Quando você mostrar para Ele que você é fiel. Não é declarando fidelidade que a gente mostra para Deus que somos fiéis. É vivendo, é sendo, é agindo. E o que eles tinham em comum era fidelidade. José, durante o processo longo em que ele foi preso, em que ele estava encarcerado, em que ele estava sofrendo, em que ele foi caluniado, em que ele viveu angustiado, ele não murmurou, ele não reclamou, ele guardou o seu coração. A palavra de Deus é clara, e ele permaneceu íntegro, até na casa de Potifar. Lembra? Quando a Patifona se levantou contra ele. A sua Bíblia não fala de Patifona? A Patifona é a mulher do Potifar. Lembra que a Patifona queria pegar José? Queria traçar José. Mas José se manteve fiel, íntegro. Ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Pois foi isso que fez com que o processo longo de José fosse abreviado e um milagre acontecesse. Lembra de Esther, que nós mencionamos? Esther, mesmo sabendo quem era, Esther era rainha, ela manteve a sua postura, ela sabia quem ela era, ela sabia qual era a identidade dela, ela sabia do temor que ela tinha no Deus de Israel, e ela manteve a sua fé e a sua fidelidade ao Deus de Israel, mesmo vivendo no meio pagão. Tem muita gente que fala assim, eu estou mal porque eu trabalho num lugar que só tem porcaria. Não é o lugar que te faz fiel, é a tua decisão que te faz fiel. Não é o seu trabalho que está cheio de gente corrupta que te faz fiel, é a tua decisão de ser fiel a Deus que vai mostrar para o Senhor a tua fidelidade. Esther prova isso para nós. Mesmo vivendo num lugar
só de pagãos que não criam no Deus de Israel, ela não se corrompeu. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja fiel, não abandone o seu Deus. E Naamã? Lembra que Naamã era um oficial de alta patente? Algumas versões dizem que ele era general. Irmãos, imagina um cara naquela época, super oficial, uma patente altíssima, mandava e desmandava. E aí vem uma direção para ele dar mergulho num rio pior do que ele tinha na nação onde ele morava. Naamã teve que vencer o orgulho, ele teve que se humilhar, ele teve que obedecer a palavra do profeta, para que se cumprisse na vida dele. Ou seja, ele podia ainda não crer no Deus de Israel, mas quando ele se humilha, quando ele coloca o orgulho de lado, e ele obedece, ele mostra que ele crê. Pois eu quero te dizer, irmãos, o seu processo será abreviado, e o milagre será instantâneo, quando você mostrar para Deus que você é fiel. Só quem entendeu, dá um aplauso lindo para Jesus. Milagres não vão brotar na vida de pessoas com coração amargurado. Milagres não vão florescer em corações de homens e mulheres que não confiam, que não acreditam. Mas milagres vão se tornar realidade quando nós mostrarmos para Deus que o nosso coração é fiel e fidedigno a Ele. Tiago capítulo 1 verso 12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que permanece fiel. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa permanecer fiel até o fim. Bem-aventurado o homem que permanecer fiel até o fim. Agora pensa comigo, irmãos, se Deus mudou a história desses homens, dessas mulheres, se Deus mudou a história deles que parecia perdidas, parecia não ter solução, parecia que não tinha jeito, você acha que Ele não é capaz de mudar o seu final de ano? Você acha que Deus não é capaz de mudar o ano de 2025? Pois eu quero dizer uma coisa para você: para de olhar o calendário, para de olhar para a agenda, para de olhar para o calendário, para a folhinha, para de olhar para a agenda e ver que o tempo está acabando. Para de olhar para o calendário e começa a olhar para o céu. Vamos fazer um teste? Olha para o céu agora. Vai. Faz de conta que não tem esse telhado. Olha para o céu. Imagina agora o céu cheio de estrela. Para de olhar para a folhinha, para de olhar para o calendário, começa a olhar para o céu, porque é lá de cima que virá o teu socorro no dia da angústia, porque é lá de cima que virá o teu milagre. Só quem crê diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus, por favor. Para de olhar para as coisas humanas, comece a olhar para o sobrenatural. Meu Deus! Segunda coisa. Então a primeira coisa, você já entendeu, né? Deus transforma processos longos em milagres rápidos. Na garganta. Se prepara aí, Lucão. Segunda coisa. Deus é especialista em quebrar paradigmas, irmãos. Deus sempre prepara, sempre guarda o melhor para o final. Quem está vivendo aqui uma vida abençoada? Assim, eu estou vivendo a melhor fase da vida. Tem alguém? Eu estou vivendo uma fase maravilhosa. Mais alguém? Levanta a mão bem alto. Ninguém vai ficar com inveja. Se ficar também a inveja gospel, não vai dar para nada. Eu tenho uma palavra para vocês, que Deus ministrou ao meu coração. Eu também estou vivendo um tempo maravilhoso. Só que isso não é nada perto daquilo que Deus ainda vai fazer. Você tem noção disso? Você está vivendo um tempo maravilhoso, mas isso não é nada, porque Deus sempre deixa o melhor para o final. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz que o fim será melhor, infinitamente melhor do que o começo. E aí eu ressaltei aqui, separei alguns episódios. Lembra
do casamento, das bodas de Caná? Lembra dessa história? Onde o primeiro milagre se estabeleceu? Era uma festa de casamento, irmãos. E a Bíblia conta que acabou o vinho. Aliás, eu quero te dizer, quer fazer uma ilustração disso? Quem é crente aqui, diga amém. Crente come pra chuchu, irmãos. Você já viu festa de crente sem comida? Você viu as células, estão bombando. Por quê? Tem comida. Além da comida física, tem a comida espiritual. Mas quando acaba a comida, acaba a alegria. No caso em questão aqui, no casamento, nas bodas, lá em Caná da Galileia, acabou o vinho. Não tinha mais vinho. Não tinha mais o que festejar. Humanamente era para as pessoas irem embora. Mas sabe o que aconteceu? Um milagre. Porque o vinho que apareceu ali no milagre era muito melhor do que os primeiros. Jó. Aliás, Jó, eu tenho uma experiência muito marcante, né, com Jó. Ano passado, quando eu estava tirando alguns dias de férias, e nós estávamos com alguns amigos crentes, e crente quando tira férias também ora. Amém, irmãos? A gente não tira férias de Deus, então a gente ora também nas férias. Vocês oraram na Europa? Se não orar, E a gente estava orando, e Deus deu uma palavra para um dos nossos amigos, e ele disse, Jó capítulo 1. Irmão, para quem conhece a Bíblia, sabe que Jó capítulo 1 só tem desgraceira, só tem bagaceira, não tem nada de bom ali em Jó capítulo 1. E aí acabou o momento de oração, ele perguntou, qual foi o texto que Deus mandou te dar? Eu falei assim, eu acho que foi João capítulo 1. João, eu não sei se foi João ou se foi Jó, mas foi Jó. Em 6 meses eu perdi toda a minha família. Morreram. Se cumpriu Jó, capítulo 1 na minha vida. E aqui eu trouxe Jó para essa ilustração, porque o final da vida de Jó foi muito melhor do que o começo. Se você lê a Bíblia, você sabe, lá no capítulo 42, o que Jó recebe, quantas vezes mais ele recebe aquilo que havia sido tomado dele. Eu dei esse exemplo de manhã e eu vou repetir. Eu estava orando com Getúlio ontem, e Getúlio perdeu um bebê. E eu falei para ele ontem o seguinte, falei, G, Deus não falha nas suas promessas. Eu perdi minhas irmãs, mas existe uma palavra de Deus na minha direção e na direção de todos os crentes, que ainda aqui, nessa vida, nós teríamos 100 vezes mais. Eu não sei se você me considera, mas eu te considero meu irmão. Tem alguém que me considera irmão? Quem me considera? Olha quanto, centenas de pessoas. Se cumpre ou não se cumpre a palavra do Senhor? É assim que funciona. O final, Deus é especialista em transformar o final muito melhor do que o começo. Quem é que é meu irmão então? Levanta a mão. Então quando você receber herança, divida comigo. Somos irmãos. Zacarias, Deus promete a glória maior do que a primeira. Depois lê Ageu capítulo 2, verso 9. Ou seja, irmãos, Deus, Ele quebra paradigmas, e Ele deixa o final, o melhor sempre para o final. Então se você ainda está num processo longo, está na hora de interromper esse processo e receber um milagre. Lembrando que o melhor fica sempre para o final. Só quem acredita, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. O inimigo, o diabo, ele quer que você termine o ano de 2025 cansado,
decepcionado, frustrado. O diabo quer que você termine o ano de 2025 pior do que você começou. Mas Deus quer que você termine o ano de 2025 em alto estilo, irmãos. Conquistando tudo aquilo que Ele prometeu e tudo aquilo que deseja o teu coração. Entenda algo, na medida que Deus trabalha, Ele sempre vai se mover de glória em glória para nos entregar as vitórias, irmãos, sempre, sempre. E aí você deve perguntar, pastor, assim como aqueles protagonistas tinham algo em comum para que o milagre se estabelecesse, o que esses também tinham em comum para transformar o final sendo muito melhor do que o começo? Sabe o que, irmãos? O cenário desses que tiveram um final melhor do que o começo, o cenário foi prioridade. Na verdade, o cenário foi aquilo que determinou o final ser o melhor do que o começo. Que cenário? O cenário de impossibilidade. Se você olhar para essas três histórias, é impossível terminar melhor. É impossível acontecer alguma coisa. Ou seja, toda vez que nós estamos vivendo um cenário de impossibilidade, todas as vezes que nós reconhecemos que aquilo que nós estamos vivendo é impossível de melhorar, de acontecer, é isso que precisa para Deus olhar e agir na sua direção. O vinho de Canaã, nas bodas de Caná, humanamente, pensa comigo, era possível ter mais vinho? Naquele momento, na festa? Impossível. Então o cenário proporcionou um final ser melhor do que o começo. Humanamente aquela festa tinha que acabar. Acabou o vinho, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então o cenário de impossibilidade permitiu a intervenção divina. Então se lembre, se você está passando por uma situação que é impossível aos olhos humanos você conseguir reverter ou resolver, entenda, é nesse momento que Deus usa o teu cenário de impossibilidade numa plataforma para Ele realizar aquilo que Ele prometeu, e o teu final será melhor do que o começo. Só quem crê diga amém e dá um glória a Deus aí, por favor. Você está entendendo o que eles tinham em comum? Um cenário de impossibilidade, o impossível. Então se você está vivendo algo que aos seus olhos é impossível você resolver, então está na hora de Deus intervir em seu favor. Jó, como eu falei há pouco, perdeu tudo. Em questão de minutos ele perdeu os filhos. Em questão de minutos ele perdeu o patrimônio. Ele perdeu os rebanhos, ele perdeu os funcionários, ele perdeu tudo. Aí você olha para um cenário como esse, é impossível melhorar, é impossível reverter. Pois é, o cenário de impossibilidade é o que faz com que Deus esteja agindo em direção daqueles que confiam e creem. Deus muitas vezes permite com que os seus recursos acabem. Seus recursos emocionais, seus recursos financeiros, todos os seus recursos. Sabe para quê? Para que Ele possa revelar o início do sobrenatural dEle na sua direção. Todas as vezes que você se sentir esgotado diante de uma situação impossível, se lembre que Deus está permitindo você esgotar todos os recursos, para que Ele possa intervir com o sobrenatural dEle. Lucas capítulo 18, verso 27, diz que aquilo que é impossível para os homens, é perfeitamente possível para Deus. Então a primeira coisa, irmãos, para nós vivermos esse final de ano, conquistando aquilo que o Senhor prometeu, e vivendo aquilo que nós desejamos, nós precisamos primeiro demonstrar fidelidade ao Senhor. Segundo, a nossa situação, o nosso cenário
tem que ser de impossibilidade. E a terceira coisa, quem perseverar até o fim, receberá essas promessas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: não desiste não. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: seja resiliente. Isaías capítulo 40, verso 31, diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, aqui está o segredo. Nós não temos que esperar em homens, em promessas. Nós temos que esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E aí eu trouxe alguns personagens também. Lembra de Abraão? Em Romanos 4, verso 20 e 21, diz que quem persevera vê a promessa se cumprir. E Abraão é um cara que perseverou para que o milagre acontecesse. Se ele tivesse desistido, ele não veria a promessa se cumprir. Lembra de Ana? Ana, ela ficou anos esperando, anos clamando, anos sendo humilhada por sua colega chamada Penina, tirando sarro dela, humilhando ela, porque Ana queria um filho e Penina já tinha filhos. Eu quero dizer algo para você: se você não desistir, você vai ver as suas promessas. Em Lucas capítulo 18, tem uma história interessante de uma viúva persistente. Ela estava com uma causa e ela estava sendo injustiçada. E a Bíblia diz que esse juiz não temia ao Deus de Israel. Mas essa mulher tanto persistir em não desistir, que o juiz falou assim: você não me dá um tempo, eu vou ter que julgar a tua causa. E a causa foi procedente. Sabe por quê, irmãos? Porque não desistiu. Sabe qual é o problema do crente? O crente desiste fácil demais. Porque Deus não te atendeu no primeiro pedido, você já desiste. Porque Deus não fez aquilo que você queria, no tempo que você queria, você já desiste. Pois a terceira coisa é nós sermos indesistíveis, irmãos, até que se cumpra. Até que se cumpra. E o que eles tinham em comum? A indesistência. Eles não desistiram quando tudo dizia para ele parar. Todo o cenário dizia para eles: para, não tem jeito, vai continuar para quê? Para. Assim como talvez alguns que estão aqui, o cenário está dizendo para você: para, desiste. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que a indesistência é que vai atrair o favor de Deus na sua direção. Abraão, irmãos, a promessa que Deus havia feito para ele, dele ter uma geração incontável de filhos, uma nação, biologicamente era impossível, mas Abraão não desistiu. Você sabe do que eu estou falando, né? Abraão tinha 100 anos, como é que ia gerar filhos, irmãos? Ele tinha 100, a sua mulher Sara tinha mais quantos? Ele olhava para a mulher, e aí inventaram um louvor naquela época: a pipa do vovô não sobe mais, porque não dava, biologicamente, humanamente era impossível. Tem gente rindo aqui com metade da idade de Abraão que já... Mas hoje você vai sair daqui com uma unção de vigor em nome de Jesus, e nós vamos ter mais testemunho de gente grávida. Teve mulher dizendo amém. Ressuscita, ó tu que dormes. Irmãos, Abraão não desistiu. Ele perseverou. Ele acreditou, mesmo com a idade avançada, mesmo com aquela esterilidade, mas ele continuou crendo. Ana também passou por anos de humilhação, incompreendida, humilhada por Penina, e a esterilidade, mas ainda assim ela não desistiu, ela continuou. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: ó, por amor a você mesmo, não desista. É assim que nós vamos receber da parte de Deus
as nossas promessas. A perseverança separa quem só deseja de quem realmente crê. Tem uma grande diferença em quem deseja e quem crê. Quem deseja, desiste. Quem crê é indesistível. Não basta querer, não basta desejar, tem que crer. Essa é a diferença. Você quer ser indesistível? Comece a crer. Pare somente de desejar. Pare de somente querer. Porque quando você passa a crer, você se torna indesistível. Hebreus 10, verso 35 diz o seguinte: não abandoneis a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Quantos aqui são indesistíveis? Digam amém. Se você é indesistível, fica de pé no seu lugar. Se coloque em pé no seu lugar. Hoje nós temos ainda que tomar a ceia do Senhor. E hoje é dia de você atrair o favor de Deus na sua direção. Hoje é dia de você ver o seu final de ano sendo construído num piscar de olhos, por conta daquilo que você vai apresentar ao Senhor. De verdade, irmãos, quantos aqui confiam nesse Deus e acham que Ele é poderoso? Diga amém. Quem acha que Ele, tudo que promete, cumpre? Diga aleluia. Então o problema não é Ele, o problema somos nós, o problema é você, não é Ele, não é sobre Ele. Ei, eu quero te dizer uma coisa: só não pode ter esperança nesses últimos 2 meses quem está sendo lembrado hoje, dia de finados, dia de mortos, quem já morreu. Mas eu e você que estamos vivos, nós podemos hoje mudar o final do nosso ano, o final da nossa história, mudar o nosso destino. Ei, preste atenção numa coisa: não é sobre Ele, Ele é perfeito, Ele é poderoso, é sobrenatural o que Ele faz, e tudo que Ele promete Ele cumpre. O problema está em você, ou talvez em mim. O problema está em nós. Nós precisamos hoje mostrar para o Senhor que nós somos fiéis, que nós carregamos dentro de nós a fidelidade. O problema é que muitas vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Nós trocamos aquilo que é impossível aos nossos olhos por migalhas. Deus não quer te entregar migalhas, Ele quer cumprir a palavra dEle. Mas para isso, você precisa mostrar fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Segunda coisa, a sua causa é impossível. Aos olhos humanos é impossível. É disso que o Senhor precisa. A sua situação impossível se transforma numa plataforma para Ele realizar milagres na sua direção. E a última coisa, irmãos, você precisa ser indesistível. Você não pode desistir do Senhor, desistir da igreja, desistir das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa: sabe quando nós somos provados? Não é quando tudo está bem, não. Não é no começo. No começo tudo é maravilhoso, mas é no inteirinho, é no decorrer, é na trajetória. Tem gente que desiste de servir ao Senhor porque não recebeu graça e paz na igreja. Tem gente que desiste do Senhor porque não recebeu um abraço. O que Deus tem a ver com isso, irmãos? E aí desiste. Pois quem desiste não receberá a recompensa. Eu quero te dizer que Deus hoje vai derramar uma unção para você se tornar indesistível. Você vai deixar de somente desejar e querer, mas hoje você vai começar a acreditar. Você vai começar a crer. Coloca a mão no seu coração, por favor. Fecha teus olhos. Diga para Deus que nessa noite você decide
que o seu ano será infinitamente melhor, que o mundo não tem poder para te influenciar. Diga para Deus que a partir de hoje você vai mostrar fidelidade a Ele, você vai ser fiel a Ele, que todas as suas causas impossíveis vão se transformar em plataforma para um milagre na sua direção, e que a partir de hoje você sai daqui